para o Gênesis. Pensei que já tinha encerrado, tem mais ainda para nós. Gênesis capítulo 40. Livro do Gênesis, capítulo 40. Gênesis é fácil porque é rápido para você encontrar. Abriu a Bíblia, já encontra o livro do Gênesis. Gênesis capítulo 40, versículo 1. Ele diz assim: e aconteceu depois destas coisas que pecaram o copeiro do rei do Egito e o padeiro contra o seu senhor, o rei do Egito, e indignou-se Faraó muito contra os seus 2 eunucos, contra o copeiro mor e contra o padeiro mor, e entregou-os à prisão na casa do capitão da guarda, na casa do cárcere, no lugar onde José estava preso. E o capitão da guarda pôs-los a cargo de José, para que os servisse, e estiveram muitos dias na prisão. Irmãos, nós que somos servos de Deus, nós que somos escolhidos por Deus, irmão, nós precisamos acreditar, nós precisamos entender que as coisas que acontecem na nossa vida não é obra do acaso, não é apenas coincidência. Nós precisamos crer que as coisas que acontecem, até mesmo as coisas que não são boas, irmão, são coisas que serão usadas por Deus para o propósito dele na nossa vida. Isso é para você não ficar aí revoltado, indignado, desanimado, abalado, para você não ficar aí murmurando, reclamando, se lamentando das coisas que acontecem. Ora, você não é de Deus, você não entregou a sua vida a Deus. Então, se você entregou a sua vida ao Senhor, as coisas que acontecem na sua vida, até mesmo as coisas que não são boas, meu irmão, são coisas que serão usadas por Deus para o propósito dele na sua vida. Então, meu irmão, não fique abalado, não fique desanimado, não fique murmurando. Vamos lembrar um pouquinho da história do José. Irmão, José, como a gente sabe, ele foi vendido pelos seus próprios irmãos como escravo. E aí o José, vendido pelos seus irmãos, foi levado para o Egito. Lá no Egito, José é comprado pelo Potifar como escravo. E José começa como escravo na casa do Potifar, mas Deus era com ele, e Deus foi abençoando, até que o José se torna chefe lá na casa do Potifar. Quando as coisas já estavam bem para o José, meu irmão, José vai ser enviado para a prisão por causa da mulher do Potifar. Ele é preso injustamente, lançado na casa do cárcere. Estando José já lá na prisão, o faraó fica indignado com seus 2 eunucos, o copeiro e o padeiro. Indignado contra os seus servos, o faraó manda eles também para o cárcere, lá aonde José estava preso. E é colocado o copeiro e o padeiro a serviço do José. Quer dizer, José vai ficar agora para servir o copeiro e o padeiro. Gente, já não era bom a situação para o José. José já era preso, e agora, além de ser preso, José também vai servir o padeiro e o copeiro. No entanto, como eu falei no início, se Deus nos escolheu, as coisas que acontecem na nossa vida, meu irmão, vão ser usadas por Deus para o propósito que Ele tem. Então não reclama não, então não murmura não, então não se queixe não. Acredite em Deus, creia no propósito de Deus. Se nós somos de Deus, se Deus nos escolheu, as coisas que acontecem na nossa vida são coisas que serão usadas por Deus para o propósito dele na nossa vida. Continua lendo o versículo 5.
e ambos sonharam um sonho, cada um o seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho. O copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e eis que estavam turbados. Então perguntou aos eunucos de Faraó, que com ele estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes os vossos semblantes? José chega de manhã para servir o padeiro e o copeiro, e José olha que eles estavam abatidos, que eles estavam tristes. E aí então José pergunta: o que aconteceu com vocês? Gente, José tinha os seus problemas, o José tinha suas lutas, mas apesar das suas lutas, das suas dificuldades que ele enfrentava naquele cárcere, irmão, José olhou para eles, José se importou com eles. Irmão, todos nós temos as nossas lutas, todos nós temos as nossas dificuldades. O que nós não podemos é deixar que estas lutas, que essas dificuldades que nós enfrentamos venham nos fazer endurecer o coração e não olhar para ninguém. Não podemos deixar que esses problemas que a gente enfrenta venham nos fazer insensíveis ao sofrimento dos outros, à dor dos outros. Infelizmente a pessoa porque está passando por problema, por dificuldade, ela não olha para ninguém, ela não se compadece com ninguém, ela não se importa com ninguém. Gente, nós precisamos ter cuidado. Não deixe as lutas que você enfrenta, a dificuldade que você passa, o mal que se levantou, fazer você endurecer o seu coração, fazer de você uma pessoa insensível à dor, ao sofrimento dos outros. Irmão, a Bíblia diz, o primeiro mandamento foi Jesus que falou: e amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento, com toda a tua força. E ele diz: e o outro semelhante a este é: e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. E muitas vezes nós temos falhado nos mandamentos do Senhor, não temos amado o próximo. Já basta os meus problemas, é o que muita gente diz, e isso ela não olha para ninguém, ela não se importa, ela não se compadece. Irmão, eu sei que às vezes não dá para fazer muita coisa, mas dá para orar, meu irmão, dá para interceder. Então, meu irmão, não deixe os seus problemas, as suas lutas endurecerem o seu coração. Não deixe as suas dificuldades fazer de você uma pessoa insensível ao sofrimento dos outros. Porque muitas vezes nós não estamos obedecendo o mandamento de Deus, nós não estamos seguindo a palavra de Deus e nem percebemos isso. José tinha suas lutas, José tinha as suas dores, tinha as suas dificuldades, mas José se compadeceu deles. José se importou com eles a ponto de dizer: por que é que vocês estão tristes assim? Continua lendo o versículo 8. E eles lhes disseram: temos sonhado um sonho, e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. Gente, essa é uma das partes que eu mais gosto nessa mensagem, porque o José, ele teve dois sonhos. José sonhou primeiro que o seu molho se levantava e o molho dos seus irmãos se inclinavam diante dele. Depois José sonhou que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam diante dele. José teve dois sonhos, mas José ainda não havia interpretado o sonho de ninguém. Ele nunca interpretou nenhum sonho até aqui. Mas quando o copeiro fala para ele: José, é que a gente teve um sonho e nós estamos aqui perturbados, preocupados, aflitos, angustiados, porque não tem ninguém para interpretar o nosso sonho. Aí José diz: ora, não são de Deus as interpretações? Me contem. Gente, José acredita que Deus poderia dar a ele a interpretação do sonho. Ele nunca havia interpretado o sonho de ninguém. Ele teve dois sonhos, mas interpretar, ele ainda não havia interpretado nenhum. Mas ele acreditava que Deus poderia dar a ele a interpretação daquele sonho.
Ô meu irmão, acredite em Deus. Meu irmão, acredite que Deus pode dar. Meu irmão, acredite que Deus pode fazer. Ainda que você ainda não tenha visto, ainda que você diga que não pode, que não consiga, que não tenha força, acredite em Deus, como José acreditou. Ele acreditou que de Deus era as interpretações. Acredite que de Deus é o poder para curar, para libertar. Meu irmão, de Deus é o poder para fazer tudo. É você acreditar em Deus. José nunca havia interpretado o sonho de ninguém, mas ele acreditava que Deus poderia lhe dar a interpretação daquele sonho. Meu irmão, Deus pode lhe dar, Deus pode fazer. Agora você precisa acreditar em Deus, como José acreditou. Continua lendo, ele diz mais, versículo 9: então contou o copeiro Mó o seu sonho a José e disse-lhe: eis que em meu sonho havia uma vinde diante da minha face, e na vinde 3 sarmentos, e ela estava como que brotando, a sua flor saía, e os seus cachos amadureciam em uvas, e o copo de Faraó estava na minha mão, e eu tomava as uvas e as exprimia no copo de Faraó, e dava o copo na mão de Faraó. Então o copeiro vai contar o sonho dele ao José, e ele diz: José, eu tive um sonho, meu sonho foi o seguinte: eu vi uma vinde, gente, é um pé de uva, e nesse pé de uva haviam 3 galhos que começaram a brotar, deram flores, e depois vieram as uvas, e elas amadureciam, e estava na minha mão o copo do Faraó, e eu pegava as uvas e exprimia no copo, e dava ao Faraó. Irmão, no sonho do copeiro, ele estava ali e ele servia ao Faraó. Então no sonho dele servia alguém. Irmãos, todos nós temos sonhos. Sonho não é o sonho que você tem à noite, quando você dorme, não. Todos nós temos sonhos, todos nós temos algo que buscamos, que desejamos, que queremos de Deus. Mas irmãos, o seu sonho serve a alguém? O seu sonho está servindo alguém? Porque no sonho do copeiro não era ele se servindo, não era para ele, aquilo que ele viu, aquilo que lhe veio às mãos, era para ele servir o senhor dele, que no caso era o Faraó. Irmão, o seu sonho vai servir alguém? A Bíblia diz: pedis e não recebestes, porque pedis mal, pedis para o vosso próprio deleite. Irmão, muitas vezes nós olhamos, pedimos só para o nosso deleite, para a nossa vontade. Os nossos sonhos é para nós mesmos, é para nos servir. Meu irmão, e esse sonho é um sonho egoísta, que não vem de Deus, que não é de Deus. Deus não realiza isso. Nós precisamos entender que o nosso sonho não pode ser apenas para nos servir. Não pode, esse sonho, meu irmão, é para servir alguém, é para servir o Senhor. Meu irmão, do seu sonho, do sonho que você tem, do desejo que você tem no seu coração, irmão, o Senhor é servido. Esse sonho está servindo ao Senhor? Ou esse sonho é só para servir você mesmo? É para realizar as tuas vontades, é para alcançar o que tu quer? Meu irmão, de que forma o Senhor vai ser servido no seu sonho? Porque o copeiro teve um sonho, e o sonho dele era bom, e o sonho dele vinha de Deus, porque ele servia. Meu irmão, se o seu sonho não serve ninguém, esse sonho não é bom, esse sonho não vem de Deus, porque o que vem de Deus, o que é bom, que agrada a Deus, irmão, vai servir alguém. Então não seja egoísta. O sonho não pode ser apenas para lhe servir. Meu irmão, o sonho precisa ter um propósito maior, servir alguém maior do que você. O seu sonho precisa servir ao Senhor. O seu sonho está servindo a alguém? Continua lendo, diz mais, versículo 12. Então disse-lhe José: esta é a sua interpretação. Os 3 sarmentos são 3 dias. Dentro ainda de 3 dias, Faraó levantará a tua cabeça e te restaurará ao teu estado, e dará o copo de Faraó na sua mão, conforme o costume antigo, quando eras copeiro. Porém, lembra de mim quando te fores bem. Rogo-te que use comigo de compaixão, e que faça menção de mim a Faraó,
e fazer-me sair desta casa, porque de fato fui roubado da terra dos hebreus, e tampouco aqui nada tenho feito para que me pusesse nesta cova. O José então vai interpretar o sonho do copeiro, e como eu falei, no sonho dele ele servia. Irmão, e um sonho que serve é um sonho que é bom, é um sonho que é de Deus. E aí o José interpreta, e vendo José que a interpretação era boa, o José diz para ele: olha, daqui a 3 dias você vai ser colocado, você será restaurada a sua posição, você novamente vai estar nas mãos segurando o copo do faraó. Quando tudo isso acontecer, lembra de mim. Como o sonho era bom e o José sabia que aquilo ia acontecer, José viu ali uma oportunidade para sair daquela prisão, uma oportunidade para mudar a vida dele. Meu irmão, aprenda a colocar em Deus a sua confiança e não nos homens. O José viu no copeiro uma oportunidade. O José acreditou que o copeiro poderia ajudá-lo, livrá-lo daquela situação. Infelizmente, muitas vezes nós estamos colocando em pessoas a nossa confiança, esquecemos o que a Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, que faz do braço da carne a sua força. Meu irmão, é maldição se você tirar os seus olhos de Deus e achar que é o homem que vai lhe ajudar, que o homem que vai mudar a sua vida, que é alguém que vai resolver os seus problemas. Irmão, nós precisamos lembrar, a Bíblia diz que é o Senhor que abre portas e que fecha a porta, que a porta que Deus abre, ninguém fecha, e a porta que Deus fecha, ninguém abre. Então, se não for o Senhor, meu irmão, o seu trabalho é inútil, ninguém vai poder fazer nada. José está colocando os olhos no copeiro, José está colocando a confiança no copeiro para sair daquela prisão, para mudar aquela situação. Não coloque a sua confiança em pessoas, coloque em Deus. É Deus que abre, é Deus que fecha a porta. Continua lendo, ele diz mais, versículo 18, versículo 16: vendo então o copeiro, vendo então o padeiro Mó, que tinha interpretado bem, disse a José: eu também sonhava, e eis que 3 cestos brancos estavam sobre a minha cabeça, e no cesto mais alto havia de todos os manjares de Faraó, obra de padeiro, e as aves os comiam do cesto sobre a minha cabeça. Quando o padeiro ouviu a interpretação do sonho que o copeiro contou para o José, ele disse: José, eu também tive um sonho, José, escuta aí meu sonho. Olha, eu sonhei, tinha 3 cestos brancos na minha cabeça. Gente, ele vai falar o sonho para o José, porque ele viu que o sonho do copeiro foi bom, que o José deu uma boa interpretação. Mas, meu irmão, eu não posso me deixar levar pelos outros, eu não posso me deixar levar pelo sonho dos outros, eu não posso me deixar levar pela vida dos outros, porque o que foi bom para um talvez não seja bom para mim, o que deu certo para alguém talvez não dá certo para mim. Irmão, eu não posso olhar para os outros e me levar pelos outros, eu não posso me deixar levar pelo sonho dos outros. O padeiro, porque viu que foi boa a interpretação do sonho do copeiro, ele quer que o José interprete agora, é só por causa do sonho do outro. Meu irmão, não se deixe levar pelo sonho de ninguém, busque os sonhos de Deus para a tua vida, porque o sonho de um que pode ser bom, meu irmão, o seu pode não ser. Continua lendo o versículo 19, versículo 18: então respondeu José e disse: esta é a sua interpretação, os 3 cestos são 3 dias, dentro ainda de 3 dias Faraó levantará a tua cabeça sobre ti, e te pendurará no madeiro, e as aves comerão a tua carne de sobre de ti. Irmão, o sonho do padeiro, do copeiro, foi muito bom. O copeiro ficou empolgado vendo o sonho o padeiro ficou empolgado vendo o sonho do copeiro. José, eu também sonhei. José, interpreta o meu sonho. Só que o sonho do padeiro não era bom não. Irmão, o que vai trazer alegria para o copeiro vai trazer tristeza para o padeiro. O que vai trazer bem para o copeiro
vai trazer mal para o padeiro. O que vai trazer vida para o copeiro vai trazer morte para o padeiro. Não se deixe levar pelo sonho dos outros. Meu irmão, nós somos diferentes, então eu não posso me deixar levar pelos seus sonhos, pela sua vida, pelo que você faz, porque o que dá certo para um, para o outro pode não dar certo. O que foi bom para um, para o outro pode não ser. O que trouxe bem para um pode trazer mal para o outro. O que trouxe vida para um pode trazer morte para o outro. Então não se deixe levar pelo sonho de ninguém. Busque os sonhos de Deus para você, porque você se deixa levar pelos outros, pela vida dos outros, pelo sonho dos outros. Daqui a pouco está você perecendo, porque você não entende que é diferente um do outro. Continua lendo, diz mais, versículo 20: e aconteceu ao terceiro dia, o dia do nascimento de Faraó, que fez um banquete a todos os seus servos, e levantou a cabeça do copeiro-mor e a cabeça do padeiro-mor no meio dos seus servos, e fez tornar o copeiro-mor ao seu ofício de copeiro, e este deu o copo na mão de Faraó, mas ao padeiro-mor enforcou, como José havia interpretado. O copeiro-mor, porém, não se lembrou de José, ao contrário, o que ele fez? Ele se esqueceu dele, gente. Depois de 3 dias que eles tiveram sonho, irmão, o Faraó, o rei do Egito, vai comemorar o seu aniversário, e na sua festa de aniversário ele vai reunir todos os seus servos. Ele manda trazer o padeiro e o copeiro que estavam na prisão, e trazendo o padeiro e o copeiro, eles descobrem, o Faraó descobre que o copeiro não fez nada de errado contra ele. Então ele restaura o copeiro à sua posição e dá o copo nas mãos do copeiro. No entanto, eles descobrem que o padeiro realmente tinha feito coisas erradas. Resultado, o padeiro vai ser morto, enforcado, exatamente como José havia dito que ia acontecer. Só que o copeiro, ele não lembra do José. Ao contrário, ele esquece do José. Gente, vamos pensar um pouquinho no José. Imagina, chegou a notícia para o José: José, o que você falou deu certo. José, o copeiro novamente está lá servindo o Faraó. Imagina a expectativa do José. Imagina o pensamento do José: ele vai falar de mim pro Faraó, ele vai me ajudar a sair dessa situação, ele vai me livrar desse sofrimento. Imagina o José esperando chegar a boa notícia para ele. Imagina o José esperando o copeiro ajudar ele. E passou um dia, passou 2 dias, passou uma semana, nada do copeiro, até o José entender que o copeiro esqueceu dele. Irmão, imagina a tristeza, imagina a frustração, imagina a decepção do José. Irmão, isso é o que acontece quando nós colocamos a nossa confiança nas pessoas, nos homens. Meu irmão, eu preciso aprender a confiar em Deus. Os homens vão falhar, os homens vão errar, vão nos decepcionar, vão nos frustrar. Meu irmão, os homens vão ser ingratos, e o problema não é dele ou dela, o problema é do ser humano, irmão, é o nosso problema. Infelizmente nós somos falhos, o problema não é dele. Você também um dia falhou com alguém, você um dia errou com alguém, você um dia foi ingrato com alguém. Isso é problema do ser humano. É por isso que maldito o homem que confia no homem, que faz do braço da carne a sua força. Irmão, se você colocar a tua confiança, se você esperar, se você depender, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, você vai se amargurar. Nós precisamos aprender a colocar em Deus a nossa confiança. Só Ele não vai frustrar você, só Ele não vai decepcionar você, só Ele jamais será ingrato com você. Coloque em Deus a sua confiança, espere no Senhor. Meu irmão, confie em Deus. Só que além de confiar em Deus, tem uma coisa que Deus espera da gente também. Deixa aqui marcado, vamos lá em Gálatas. Marca o Gênesis, vamos lá em Gálatas, capítulo 6. Não tem jeito, irmão, o ser humano é coisa do ser humano.
Irmão, ele vai decepcionar. Em algum momento ele pode frustrar você. Em alguma hora, em algum momento ele pode ser ingrato. E aí, é para que a gente aprender a confiar em Deus, a depositar nossa confiança plena, completa em Deus. O José esperava que o copeiro lembrasse dele, que o copeiro ajudasse ele a sair daquela situação. O copeiro nem lembrou do José. Depois que ele voltou para a posição dele, depois que ele estava bem, ele esqueceu, porque é humano, e ele esquece, ele decepciona, e ele frustra. Irmão, é coisa do ser humano. É por isso que eu preciso olhar para Deus, confiar em Deus. A minha confiança precisa estar no Senhor. Eu preciso aprender a esperar, é de Deus. Deus é perfeito, Deus não vai falhar, Deus não vai decepcionar. Coloque a sua confiança em Deus. Mas além de colocar sua confiança em Deus, tem algo que Deus espera da gente. Gálatas capítulo 6, versículo 9. Gálatas 6, versículo 9. Ele diz assim, ó: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecido. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem para quem? Para todos, mas principalmente aos domésticos da fé. Irmão, eu preciso colocar a minha confiança em Deus. Só que além de colocar a minha confiança, tem algo que eu também preciso fazer. Irmão, tem algo que você precisa fazer. Não se canse de fazer o bem. Meu irmão, não pare. Ainda que você um dia tenha se frustrado, ainda que um dia alguém tenha decepcionado, ainda que alguém tenha sido ingrato, meu irmão, não pare de fazer o bem. Não se cansar aqui é não parar de fazer o bem. O que é o bem? O bem é o que Deus espera de você. O bem é o que Deus quer que você faça. Então, meu irmão, não se canse. Por quê? Porque se você não se cansar, ao seu tempo, no tempo certo, na hora certa, você vai colher o resultado desse trabalho. Ao tempo certo, você verá o fruto, você verá o resultado. Se você não desfalecer, se você não desanimar. Então, meu irmão, não se canse. Vão decepcionar, vão ser ingratos, vão falhar com você, mas você continua, meu irmão, servindo, perseverando, você continua orando, você continua buscando, você continua servindo ao Senhor. Não nos cansemos, não se canse, apesar das falhas humanas. Meu irmão, não é para você parar, não é para você deixar de fazer o bem, não é para você deixar de servir, não é, porque vai chegar o tempo que você vai colher, vai chegar o tempo que você verá o resultado, vai chegar o tempo que você vai ver o fruto. Se você não desfalecer, se você não desanimar, se você não desistir, então enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, principalmente aos domésticos da fé. Não deixe, irmão, que a frustração, que o erro de alguém, que a falha de alguém, não deixe que alguma coisa que alguém fez de ruim venha fazer você parar de fazer o bem, fazer você se revoltar, desanimar, desistir, parar. Não nos cansemos de fazer o bem. Vai chegar o tempo de Deus, vai chegar a hora de Deus, vai chegar o momento em que Deus vai trazer o fruto, o resultado. Volta para o Gênesis, volta lá para o Gênesis capítulo 41 agora. Gênesis capítulo, eu vou começar a ler salteando alguns versículos, porque senão vai demorar muito a leitura. Gênesis capítulo 41, versículo 1. Ele diz assim: e aconteceu que ao fim de 2 anos inteiros, Faraó sonhou, e eis que estava em pé junto ao rio. Passou-se 2 anos depois de tudo aquilo que havia acontecido. Do 40 para o 41 passou 2 anos inteiros. Depois destes 2 anos, irmão, quem vai ter um sonho agora é o Faraó.
E quando ele tem o sonho, ele sabe que aquele sonho significava alguma coisa. Ele sabe que aquele sonho tinha uma mensagem. Ele então reúne todos os seus sábios, ele reúne todos os seus magos, ele chama todos que puderem de alguma maneira ajudar ele, para dar a ele a interpretação daquele sonho. Ninguém no Egito conseguia interpretar o sonho do faraó. Ninguém no Egito conseguiu dar ao faraó o entendimento a respeito daquele sonho. Então, como ninguém conseguia, versículo 9, pula para o versículo 9, ele diz assim, ó: então falou o copeiro mor a faraó, dizendo: dos meus pecados me lembro hoje. Sabe do que ele está falando? Do José. Depois de 2 anos, o copeiro diz: dos meus pecados eu me lembro agora. Irmão, levou 2 anos para o copeiro lembrar do José. 2 anos, irmão, sem lembrar daquele homem que fez bem a ele, que ajudou ele, que deu a interpretação. Agora, como o faraó não sabia mais quem poderia ajudar, agora o copeiro lembra. Ele vai dizer: meu senhor, agora é dos meus pecados eu me lembro. Agora eu lembro do erro que eu cometi, porque quando eu estava lá na prisão com um padeiro, nós tivemos um sonho, e havia um jovem hebreu lá que nos deu a interpretação, e como ele interpretou, aconteceu. Quando o faraó ouviu falar do José, versículo 14, ele diz: então enviou o faraó e chamou a José, e o fizeram sair logo da cova, e barbeou-se, e mudou as suas vestes, e veio a faraó. Agora o faraó manda buscar José lá na prisão. José agora vai sair daquela prisão. Vão barbear ele, vão mudar a roupa dele, vão preparar ele para que ele pudesse falar com o faraó. Ó, lembra a ordem: depois de 2 anos, vai ter o tempo, meu irmão. Tem um tempo, Deus sabe qual é o tempo. Tenha paciência. Depois de 2 anos, o faraó tem um sonho. Ninguém interpreta o sonho do faraó. O copeiro lembra do José agora, depois dos 2 anos. Fala para o faraó do José que estava lá na prisão. O faraó manda buscar o José. O faraó vai contar para o José o seu sonho. José vai interpretar, e além de interpretar o sonho do faraó, o José ainda vai dizer para ele o que ele deveria fazer. Então, versículo 38, vamos lá, versículo 38: e disse Faraó a seus servos: acharíamos um varão como este, em quem haja o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão inteligente e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vê aqui, te tenho posto sobre toda a terra do Egito. 2 anos depois, José ainda continuou 2 anos naquela prisão, naquela luta, naquela prova, naquela dificuldade. Mas 2 anos depois chegou o tempo determinado, chegou o tempo de Deus para o José. Deus dá um sonho a Faraó, não sabe, não entende, ninguém entendia aquele sonho, ninguém conseguia interpretar aquele sonho. O copeiro lembra do José. O copeiro fala para o faraó do José. O faraó manda trazer o José. O José interpreta o sonho do faraó. O faraó coloca José agora como governador do Egito. O José agora vai governar toda a terra do Egito. Só o faraó era maior do que o José, porque no tempo determinado, meu irmão, você vai colher se você não houver desfalecido. Há um tempo de Deus, há um momento de Deus. O problema é que a gente está deixando que as frustrações, que as decepções nos façam desanimar, nos façam desistir, nos façam parar e nos impeçam de alcançar o fruto que Deus tem para nós, o fruto, o resultado que Deus tem. Não nos cansemos de fazer o bem. Meu irmão, vai ter decepção mesmo, vai ter ingratidão, vai ter, meu irmão, pessoas que vão falhar.
Pessoas que, em vez de retribuir o bem que você fez, ao contrário, vão fazer o mal. Mas não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo vai chegar o tempo de Deus. Se não desfalecer, se não desanimar, se não desistir. E o principal, gente, vamos lá, versículo 50. Versículo 50 diz: e nasceram a José 2 filhos, antes que viesse o ano da fome, que lhes deu a Asenate, filha de Pontífera, sacerdote de On, e chamou José o nome do primeiro Manassés, porque disse, o que foi que ele disse? Deus me fez esquecer de todo o meu trabalho e de toda a casa de meu pai. 52. E o nome do segundo chamou Efraim, porque disse: Deus me fez crescer na terra da minha. Quem foi que fez José esquecer? Foi Deus. Quem fez José prosperar? Meu irmão, é Deus que vai fazer. Então não coloque a tua confiança no copeiro, no padeiro. Não coloque a tua confiança em ninguém. A tua confiança precisa estar em Deus. Enquanto José colocou a confiança no copeiro, acreditando, esperando que o copeiro ia ajudar, ia livrá-lo daquela situação, o que o José recebeu foi decepção e frustração. Irmão, José depois entendeu: é Deus que me faz esquecer de toda a dor, de todo o trabalho. É Deus que me faz crescer. É Deus que me faz prosperar. Meu irmão, é Deus que fará na sua vida a obra dele. É Deus que mudará a sua história. É Deus que fará toda a obra que precisa ser feita. Então coloque em Deus a sua confiança. Coloque em Deus a sua esperança. Olhe para o Senhor. O homem vai falhar, o homem vai decepcionar, o homem vai ser ingrato, mas Deus jamais falhará. Coloque a sua confiança em Deus, porque é Deus. José entendeu, depois que todas as coisas aconteceram com ele, José entendeu: é Deus que me faz esquecer das coisas que eu passei, é Deus que me fez esquecer do que aconteceu na casa do meu pai, é Deus que me faz crescer no Egito, é Deus que me prospera neste lugar, é Deus que faz a obra, é Deus que opera no tempo certo, na hora certa. Deus fará a obra dele, Deus cumprirá o propósito dele. Então, meu irmão, não desfaleça, não desanime, confie em Deus, porque é Deus que faz. Ainda que o homem tenha falhado e errado, meu irmão, é Deus. Coloque em Deus a sua confiança, porque é Deus que faz a obra na sua vida. Amém? Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Vamos orar um pouquinho a esse Deus que faz tudo. Meu irmão, confie em Deus, espere em Deus. Ainda que alguém tenha falhado, decepcionado, errado com você, ainda que alguém tenha sido ingrato, sei lá, meu irmão, o que foi, não se canse, não desanima não. Meu irmão, não desista não. Não desista não, porque a seu tempo vai chegar o tempo, vai chegar o momento. Se você não desfalecer, que você verá Deus fazendo a obra dele, que você vai ver o que o Senhor vai fazer. José entendeu: é Deus que faz, foi Deus, é Deus que fará. Feche teus olhos. Senhor nosso Deus, oh amado, santo, bendito, maravilhoso, Deus poderoso,